guerreira, tudo bem com você? Bom, se ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo Arnold, sou criador aqui do canal Viver Sem CLT, seja muito bem-vindo. Aqui a gente aborda temas sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, tá? Se você se interessa inclusive por algum desses temas, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu joinha, tá? Venha fazer parte dessa comunidade. E agora a gente também está aprofundando bastante em educação financeira. Eu trouxe um cara que é especialista, Diego Junqueira. Já é o terceiro vídeo que a gente está fazendo, abordando um tema de dívidas. A gente vai falar sobre muitos outros temas que envolvem a parte de educação financeira, mas primeiro a gente começou limpando o terreno, falando sobre dívidas, né? Começar o negócio ali com tranquilidade, inclusive, para poder começar a empreender, desenvolver os nossos projetos, né? Sem dívidas nenhuma. E o Diego está ensinando como que a gente faz com as dívidas que possivelmente a gente já tenha, né? Então a gente está abordando aqui, a gente já falou no primeiro vídeo, né, descobrindo ali as dívidas que a gente tem, tá? Se você não assistiu, vai lá para o primeiro vídeo do tema. Depois a gente fez uma análise dessas dívidas, né, para poder descobrir qual que a gente vai pagar primeiro, fez uma estratégia, planilhou essas dívidas e agora a gente vai realmente, de fato, né, resolver a questão dessa dívida, ver qual que a gente já vai pagar, negociação. A gente vai abordar esse tema no vídeo de hoje. Bom, Diego, vamos lá. Perfeito. E é importante, né, assim, se você não assistiu, volte lá para ver o vídeo 1, o vídeo 2, que a gente fala de identificar a dívida, de como analisar, porque esse aqui é um complemento total dos dois, né? A gente comentou que, identifiquei quais são as dívidas, comecei a analisar elas, qual que eu vou pagar. Então você já sabe qual que é a ordem, você já escolheu de acordo com as regras que a gente falou no vídeo 2, né? Quais serão as empresas que eu vou pagar. Digamos que você escolheu agora uma empresa X lá e a dívida está em R$2.000. A dívida na verdade está em R$7.000, só que você ligou, conversou, falou, e se eu pagar à vista? E se eu pagar agora? Lembra? A dívida foi para uma outra pessoa, uma outra empresa comprou essa dívida, então o valor diminuiu. Você conseguiu negociar. Sempre que você for negociar, tem que ser à vista. Esqueça o parcelado, galera. Não faz sentido você parcelar uma dívida. Porque olha só, para parcelar uma dívida, você vai fazer o quê? Você vai criar uma dívida para pagar outra dívida. Porque tudo que é parcelado é dívida. Então, você tem um carro parcelado, você tem uma dívida. Eu tenho um imóvel financiado, você tem uma dívida. Eu tenho um empréstimo, você tem uma dívida. Eu comprei, sei lá, um celular em 10 vezes, você tem uma dívida. Tudo bem que não está correndo tantos juros. No maioria dos casos tem juros aí também, mas é uma dívida também. Então, assim, jamais pague uma dívida fazendo outra dívida. Não faz sentido. Você vai ficar nesse ciclo aí, que é o que a gente falou já lá atrás, que o Gustavo comentou lá no vídeo de Pai Rico, Pai Pobre, você vai ficar naquela corrida dos ratos. Mas só em quesito de dívida, sabe? Tenho uma dívida, pago dívida, formo uma nova dívida. Tenho dívida e fica assim, pagando e formando novas dívidas. Não faz o mínimo sentido. Você nunca vai conseguir crescer no mundo das finanças se você ficar pagando dívidas, formando novas dívidas. Tá, então vamos para um exemplo prático. Bora. Nesse exemplo que você citou aí, você falou, tem uma dívida que agora está em 10 mil. Essa dívida provavelmente não começou em 10 mil. Ela começou lá em 5 mil, se tornou 10 mil reais. Por causa de juros. Por causa de juros, né, e todos os encargos que envolve ali, que faz isso virar uma bola de neve. Certo. Aí entrou a parte de negociação. Tá? Você falou que muitas vezes essa dívida, a gente está falando de uma dívida específica. Vamos trabalhar. Dá nome, né? Vamos trabalhar de uma forma mais abrangente. Bora. Ao invés de 10 mil, eu comecei com uma dívida de 10 mil. Só que essa dívida de 10 mil, hoje ela já está em 30 mil reais. Vamos trabalhar com esse exemplo, tá? Essa dívida era 10, hoje está em 30 mil reais. Só que são hoje, quanto tempo depois? Sei lá, 3 anos depois, por exemplo? Depende. Porque agora que eu ia abranger. Essa dívida, na verdade, ela envolve várias empresas. Ela está diluída, certo? Então, foi uma dívida que era 2, virou 5, outra que era 5, virou 10, e foi assim, virando aquela bola de neve. Gigante. Isso acontece. Né? Você está falando aqui já são várias dívidas. São várias dívidas. O valor total de 10 foi para 30. Foi para 30. Legal. Certo. Legal? Até aí acho que fica bem didático. Aí, como que eu faço para começar a quitar? Você já falou mais ou menos no último vídeo, mais ou menos não, você já se aprofundou bem, aonde a gente vai focar. Vamos começar por pessoas físicas, né? Vamos começar, depois das pessoas físicas, vamos abordar aquela que tem a maior taxa de juros, desde que esteja num prazo curto, 2, 3 meses, senão a gente esquece, né? E quita as próximas dívidas. Até aí eu aprendi direitinho. Legal, isso aí. Tá? Então, como que eu faço? Estou com essas dívidas aí,
tenho um salário de R$3.000, Tá bom. tenho um custo fixo que me custa hoje R$2.800, Tá sobrando R$200 está por mês. sobrando R$200, Beleza. porém, muito desse custo fixo eu consigo diminuir. Eu acho que é uma das alternativas que você iria Perfeito. propor. Perfeito. Eu tenho um clube que eu frequento, eu tenho alguns hobbies que eu tenho, Perfeito. tô indo por um caminho bom, Não, exatamente então diminui isso. a partir daí. Então, olha só. Digamos que Deixa eu você dar uma comentou, fechada aqui pra você não- comentou 5 dívidas, beleza? Certo? 5 dívidas que no total eram 10 e viraram 30. De acordo com as regras do vídeo 2, você já identificou, você já ordenou elas. Então, eu vou pagar primeiro essa, depois essa, depois essa. Vamos pegar a primeira. Digamos que a primeira seja uma dívida original de R$5.000 e que virou 10 mil. Por algum motivo. Certo. Lembra do vídeo 1 que eu falei que a empresa geralmente comprou a tua dívida. Então, essa empresa que comprou uma dívida de R$5.000, ela pagou aí normalmente 10%. Mas pode ser de 10 a 50, tá? Depende do crédito da pessoa. Vamos trabalhar com a média de 30%? 30%. Então, uma dívida de R$5.000, eles pagaram o quê? R$1.500 pela tua dívida. Certo. Então, R$1.500 é o valor mínimo que ele aceita receber de você. Porque ele já pagou isso, senão Exatamente. ele vai estar... Senão ele sai perdendo. Só que você não sabe esse valor. Você sabe que a sua dívida é 5 e agora está 10. Então, de cara, qual que é o mínimo que você tem que fazer? Juntar 5 mil, que é o valor original. Mas não precisa, digamos que metade já seja o suficiente, 2,5. Por quê? Você pega 2,5 e liga para a empresa. Fala, cara, beleza, então, eu sei que estou te devendo, minha dívida está em 10 mil, eu sei que o valor era 5, só que é o seguinte, eu consegui aqui fazer um trabalho a mais, eu tenho R$2.500 agora. E tem uma dívida para que... Eu tenho várias dívidas. Várias dívidas, eu estou te ligando como prioridade. Eu quero saber se com 2.500 eu consigo quitar a dívida. Se você falar para mim que eu consigo, você me manda o boleto que eu te pago hoje. Se não, eu vou atrás de outras dívidas e a sua eu deixo para pagar depois. Então, isso aqui é uma margem gigantesca de negociação que você tem. Você está ligando para o cara para pagar metade do que você devia, só que você quer pagar agora, na hora. Cara, na pandemia... E ainda ele não numa vai ter época, prejuízo, né? Nós estamos numa época que os caras estão aceitando qualquer proposta. Os caras querem receber dinheiro. E isso tem que ser um barganha para você que é endividado. Você tem que entender isso, como que o jogo funciona, para você jogar o valor lá embaixo. Ou talvez você fale assim, não, talvez você tenha 2,5. Joga mais baixo, joga 2. Não, 2 não dá. Fala, não, 2 não dá? Então 2,5 é meu limite. Você quer agora? Lembra, os caras te ligam fazendo isso. Os caras falando, tem que ser agora, agora, agora. Inverte o jogo, é você que está com o dinheiro na mão. Eu tenho 2,5, eu quero te pagar agora. Você consegue me emitir um boleto para quitar minha dívida? Não, não consigo. Então beleza, eu vou ligar para uma outra empresa que eu tenho outras dívidas para fazer, a sua deixar para frente. Cara, duvido ele não te ligar em 1, 2 dias. Então, aquela proposta eu aceito. Normalmente isso acontece. Então, você sabendo jogar o jogo das dívidas, você sai ganhando. Putz, mas lembra, tá me sobrando R$200 por mês. Como é que você vai juntar 2,5 com R$200 por mês? Vai demorar 1 ano. Para juntar 2.400, ele vai perto do mês você colocou um pouquinho mais. Então, então uma coisa que você tem que entender. Se você é uma pessoa endividada, que você tem dívidas para quitar, você tem que ajustar o seu orçamento. Eu costumo dizer nas minhas consultorias, Gustavo, que é o seguinte, antes de você começar a pagar as suas dívidas, se preocupe com o momento atual. Por quê? Dívida é passado. Beleza? Tudo que você tem de dívida é o que aconteceu lá atrás. É um outro tempo. Passou já. Isso reflete agora? Óbvio que reflete. Só que é o seguinte, pensa no agora para frente. Então, meu momento atual, eu ganho R$3.000 e eu estou gastando R$2.800. O que você precisa fazer? Você precisa diminuir isso. Você precisa diminuir o seu custo de vida. Ou aumentar os seus ganhos. Por quê? O ideal... Ou os dois. Ou os dois, que seria o ideal. O melhor dos mundos, né? Na verdade, sim, se você pensar no mundo de finanças, o ideal é que os seus custos de vida se equivalessem a 50% do que você ganha. Certo, Então, porque o salário de 2.000 tem que ter um custo de 1.500. Exato. Moradia, alimentação, contas de consumo, tudo isso deveria estar em 50% do que você ganha. Se não está, você tem que se ajustar. 30% normalmente é o que a gente fala que pode ser lazer. Então, vou ter uma assinatura aí de uma Netflix da vida, vou viajar, vou para uma academia, fazer coisas que eu gosto. Isso tem que ser 30% do que você ganha. Inclusive, estudos se enquadram em 30% também, tá? Então, a faculdade, algumas coisas se enquadram nisso. E os outros 20% geralmente é para investimento. Se você não investe ainda porque você está endividado, então fica para as dívidas.
Meu conselho, se você tem dívidas, pega os 20%, tenta ter 20% todo mês alocado para isso, e ao invés de 30% de lazer, diminui para 15%. Porque tem que ter lazer. Não adianta você querer se matar para pagar a dívida e não viver. Não faz sentido. Então, pô, tenta juntar uma grana o quanto antes para conseguir quitar. Porque lembra, nunca você vai parcelar uma dívida de novo. Você vai sempre pagar ela à vista. Então, quanto antes você juntar essa grana, você consegue ir quitando. E eu falo o seguinte, digamos que, nesse exemplo mesmo que o Gustavo comentou aqui, está sobrando R$200 por mês e tem uma dívida de 500. Pô, sobrou o primeiro mês, sobrou o segundo, sobrou o terceiro, eu tenho R$600. Você já pode quitar uma dívida. Você já ficou 3 meses sobrando dinheiro. Isso é importante. Porque geralmente, quem é endividado não consegue ficar 3 meses seguidos sobrando dinheiro na conta. Geralmente um mês sobrou 100, no outro faltou 200, o outro sobrou 50. Então assim, tenta se organizar a ponto de todo mês sobrar um valor específico. E um conselho, Gustavo, que eu falo até para quem quer investir e serve para dívida. Pô, chegou o teu salário. Certo. Você recebeu os R$3.000. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai pagar o que ali de começo? O aluguel? Você vai pagando as dívidas. Isso é importantíssimo. Pô, se você estipulou... As dívidas e as despesas, na verdade. As contas de consumo ali normal. Então, por exemplo, quando a gente fala de investimento ou de quitar dívidas, pô, a gente pensou aqui que 20% seria um valor ideal. Então, pô, 20% de 3.000, quanto que é? R$600. Então, o que acontece? Caiu 3.000 na tua conta, primeira coisa que você vai fazer, pegar os 600 e já guardar. Você tem agora 2.400 para viver. Putz, faltou dinheiro. Faz renda extra. Faz renda extra. Aquele é negociável, aquele 600 que você tirou, exatamente. Você não pode... Aquilo tem que ser negociável. E isso aí vai te criar uma política em você que você vai sempre se pagar primeiro. A gente fala muito isso no mundo de investimentos, tá? Que é você separar o seu dinheiro primeiro. Tá bom, no momento aqui o seu dinheiro é para pagar dívidas. Mas quando esse momento acabar, esse seu dinheiro vai ser investindo na tua aposentadoria, vai ser investindo numa viagem que você quer fazer, uma viagem grande, em coisas que vão ser para realizar os teus sonhos. Então isso sempre tem que ser a primeira coisa que você paga. Sempre. Isso aqui é mudança de mindset. Pô, não, eu tenho que pagar o aluguel, porque senão eu vou ser despejado, tenho que pagar uma conta de luz, senão vai cortar minha luz. Não, primeiro você se paga. Depois, com o que sobra, você paga as outras coisas que você vive diariamente. Faltou dinheiro? Renda extra. Que é um ponto aqui que a gente tem para falar, né? Pô, se você está devendo muito e vai demorar para pagar, você tem que aumentar os seus ganhos. E aí, aqui no canal do Gustavo, aqui fala muito sobre isso, dá várias ideias de como você ganhar mais, de como ter uma renda extra, como ter um dinheiro a mais, e aí serve para várias coisas. Pagar dívida, investir, realizar sonhos, viajar, várias coisas, né? Maravilha. Então, só fazendo um apanhado geral de tudo que foi abordado nesse mini curso, praticamente, que a gente só fez de aqui dívidas, nessas 3 né? aulas que a gente fez falando de dívidas. Primeiro ponto é a gente identificar onde está a nossa dívida, é isso? Perfeito. Identificar, ligar lá, ir atrás do site do SCPC, site do Serasa, e ir atrás de uma agência do SPC para identificar para quem você está devendo atualmente. Certo. E aí na segunda parte a gente vai fazer uma análise, né, dessa dívida, né, fazer ali a organização, colocar na planilha, ver, estruturar mais ou menos quem você pretende pagar primeiro, quem vale a pena a gente deixar para depois. Perfeito. E aí com as regras do segundo vídeo você vai ordenar. Essa é a primeira dívida, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Você viu que no começo do vídeo o Gustavo falou assim, pô, eu devia 10 mil, hoje eu devo 30 mil. Às vezes o número cheio assusta. Então não trabalha com o número cheio, trabalha sempre com a próxima dívida. Pô, minha próxima dívida é de R$2.000. Se preocupa só com ela, vou quitar ela. Quitei. Qual que é a próxima que eu listei na minha regra? É a dívida, sei lá, de 5 mil, dívida de 10 mil. Vai uma por uma. Vai um passo de cada vez. Isso, porque senão o cara pira também. Pira, às vezes o cara fala assim, pô, devo 30 mil, vou pegar um empréstimo lá, como a gente comentou, de 30 mil com a agiota, já limpo o meu nome, fico livre, mas aí começa a dever um outro ser aí que é um problema bem maior. Bem maior, né? Maravilha. Então, galera, eu acho que isso daqui realmente foi basicamente um mini curso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Diego? Não, acho que em termos de dívidas, acho que a gente abordou interessante. E pensa assim, ó, quando você tem uma dívida, quando você tem o seu nome protestado, isso é uma proteção para você também, para que você não faça novas dívidas e não tenha um efeito bola de neve tão grande assim. E não importa a dívida que você tenha, tá?
Eu conheço pessoas que têm dívidas absurdas e conseguiram pagar. Depende aí do seu esforço, da tua força de vontade e da maneira que você vai organizar a sua vida pessoal e as suas finanças. Tanto nas finanças de vida pessoal, quanto finanças de empresa, tá? Porque às vezes você está com um nome legal aqui na vida pessoal, mas na empresa está com vários problemas. Então a regra de pagar dívidas serve para os dois lados. Para quem vive normal, para quem vive aí como empreendedor, tem como você se organizar dos dois jeitos. Uma coisa, Diego, que me surgiu aqui na cabeça agora, é que muita gente, né, pensa que, tipo, porque deve, acaba baixando a autoestima e tudo mais, e pensa que dívida é uma coisa exclusivamente de quem ganha pouco, que é uma coisa exclusiva, né, do pessoal da classe C para baixo. E eu vejo alguns, né, através de relacionamento, de conversa, a gente ouve conversas de gente que ganha 30 e gasta por mês 35. Então acho que todos nós que estamos buscando empreender, esse é o primeiro ponto que a gente tem que firmar, a educação financeira. Exato. Porque hoje você ganha, pode estar começando o seu negócio, hoje você pode estar faturando pouco, né? Aqui no canal e junto com o Diego a gente vai abordar sobre isso, separar dívidas pessoais com dívidas de empresa, a gente vai se aprofundar mais em tudo isso. Mas a parte de educação financeira, ela é fundamental, porque você vai batalhar, você vai conseguir, daqui a pouco você vai estar faturando 10 mil reais. Hoje você acha que com 10 mil reais você resolveria a sua vida. E legal, provavelmente isso seria uma realidade. Só que o que acontece com a nossa programação mental? A nossa que eu falo porque eu também estou incluído, é lógico que eu estudo, estou procurando conhecer material, estudar livros, me aliar a pessoas que têm conhecimento para poder não viver essa realidade. Mas eu sei que se eu seguisse o fluxo normal, se eu daqui a pouco estiver ganhando 10 mil reais, eu vou estar gastando 10 mil ou um pouco mais. Né? Então isso não é uma realidade que envolve só a minha. Eu tenho certeza que muita gente tem essa mentalidade. E isso acontece com você ganhando 20, com você ganhando 30, com você ganhando 50, você muda o seu patamar financeiro, você muda o seu padrão de vida. Né? E aí, né, uma hora a conta não fecha. Eu acho que assim, uma estratégia financeira, a gente vai se aprofundar mais nisso em outro momento, mas eu acho que encaixa muito nisso. A gente tem que ter esse padrão que o Diego falou. Eu ganho 1.000, eu ganho 2.000, meu custo de vida tem que ser 1.000. Eu ganho 4.000, eu posso subir para 2.000 reais. Então você não vai estar deixando de aumentar o seu padrão de vida, só que você tem que aumentar proporcionalmente, né, aquilo que você consegue que é a regra que eu comentei, né? 50, 30, 20. 50, 30, 20. 50 para custos do que você tem ali do seu dia a dia, sua vida pessoal, 30 do seu lazer, e aqui pode ser viagens, outras coisas que você faz, e 20 estudo, que é o seu futuro, tudo, seus né? investimentos e quitação de dívidas. Se sempre que tudo que você ganhar, se aplicar essa regra, você nunca mais vai ter dívidas. Porque isso, pô, tô ganhando 5 mil, subiu para 40 mil. Você mantém a mesma regra, você vai subir seu padrão de vida, só que você não vai se comprometer. Como o Gustavo comentou, existem várias pessoas que ganham 30 mil e são endividadas, ganham 100 mil e são endividadas. Ser endividados não é questão de quanto você ganha. Ser endividado é você não controlar o seu orçamento. É você não ter um orçamento e não ter uma organização financeira, não ter realmente uma educação financeira para ajustar os seus ganhos e suas receitas. Tá. Eu acho que surgiu mais uma dúvida minha, Diego, e essa dúvida é verdadeira, não está na nossa pauta, mas eu acho que é uma dúvida de muita gente. Beleza, eu cheguei nesse patamar, nesse platô de conseguir zerar minhas dívidas. O que eu tenho que fazer para não voltar a ter dívidas? Para não ter mais dívidas, seguir a regra dos 50, 30, 20. Você nunca mais vai ter dívida. Porque mas sempre vai sobrar 20% do seu orçamento. Tá, mas eu quero fazer uma aquisição, essa aquisição está fora do meu orçamento. Por exemplo, eu quero comprar um carro, não dá para comprar um carro à vista. Você não compra. Você tem que juntar até comprar o carro à vista. Não, se você quer parcelar o carro... Ele tem que estar o valor da parcela tem que estar dentro dos 50? Exatamente, dentro dos 50. Esse é o ponto, dentro dos 50. Ou você vai tirar dentro dos 30, que é teu lazer. Talvez, pô, o carro é um negócio que eu gosto muito, então, pô, eu vou colocar aqui o carro, então eu vou tirar minha academia, vou tirar minha Netflix, vou tirar aquela minha viagem para praia todo mês que eu faço. Então você organiza o seu orçamento, mas jamais fugir do 50, fugir do 50, 30, 20. Você tem que saber para onde vai. E saiba que comprar um carro financiado, você está criando uma nova dívida, normalmente você vai pagar 2 carros pelo mesmo valor.
não compensa, mas existem também momentos, né? Às vezes, pô, não tenho como comprar à vista agora, eu preciso do carro. Então, adquira o carro parcelado mesmo, procura os juros baixos também, a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso. Sobre financiamentos de carro, de imóvel e tal, porque também tem muita dúvida em cima disso, como pegar uma taxa legal, como ter algumas oportunidades boas, mas sempre em cima da regra, 50, 30, 20, que aí você não vai ter problema. 20, jamais você mexe. Porque 20 é o que vai construir tua reserva de emergência, que depois nós vamos te ensinar aqui o que é o que vai construir tua aposentadoria e vai te organizar para você não ter dívidas jamais. Esses 20 a gente só vai utilizar no primeiro momento para poder sair das dívidas. Exato, para agora, para quitar a dívida. Para quitar a dívida. Quitou dívida, ele já tem que continuar no nosso mindset ali alinhado, que é para o futuro. Exato, porque você já criou a regra. Pô, eu recebi o dinheiro, já tira os 20%. Aí você vai fazer Primeira o quê? coisa que você tem que fazer. Primeira coisa, você se paga. Maravilha. Bom, galera, algumas vezes eu já até tinha acesso a essas informações, mas quando a gente não pratica, ela fica esquecida dentro da nossa cabeça. E é muito bom ter acesso novamente a essas informações para que a gente possa realmente colocar em prática, né? Praticar, viver isso, uma nova filosofia de vida, sair dessa pegada de dívida, ir para um outro patamar de vidas, livre de dívida, livre desse tipo de preocupação. As preocupações nunca vão deixar de existir, mas esse tipo de preocupação a gente pode e deve eliminar da nossa vida para que a gente venha empreender. Empreendedor já tem bastante coisa para se preocupar, né? Então que as dívidas realmente não seja uma dessas preocupações que a gente venha a ter. Tá? Eu desejo sucesso, a gente vai voltar, vai pensar em algum outro tema que seja conveniente. Se você tiver sugestões, dúvidas, até mesmo referente a dívidas, escreve aí pra gente que a gente vai estar analisando e pensando nos próximos conteúdos para vocês. Eu espero realmente que isso daí tenha servido de lição para vocês, como serviu para mim, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, de minha parte, tchau. Até mais, pessoal. A gente vai se falando aí. Como o Gustavo comentou, se tiver dúvida, pode mandar que a gente vai ajustando aí, vai respondendo. Se tiver pauta também, a gente vai analisando os temas aí. Vamos fazer uns vídeos bacanas para vocês aí.